Glória a Deus. Que lindo hoje, né? Culto para a glória do Senhor. E hoje nós temos um memorial especial. E esse memorial, ele tem uma importância na nossa vida, o memorial da ceia do Senhor. Ele tem uma importância na nossa vida relacionada ao nosso passado, relacionada ao nosso presente e também relacionada ao nosso futuro. A ceia do Senhor, ela remete a nossa vida ao que ela foi, ao que ela é e o que ela irá se tornar em Deus. Então esse memorial é um memorial muito especial. E hoje nós vamos meditar sobre esse memorial. A ceia do Senhor, ela está descrita em vários lugares da Bíblia. A ceia do Senhor está descrita em Mateus, em Marcos e Lucas. E também no texto de 1 Coríntios, que geralmente é quando nós usamos, é o texto que nós usamos para falar sobre o memorial da Santa Ceia. Então nós usamos o de 1 Coríntios, aonde Paulo, ele já dá algumas instruções complementares. Mas nos evangelhos, quando nós vemos a narrativa da ceia do Senhor, Jesus está com os seus discípulos e ali é narrado então o momento do memorial, onde Jesus institui esse memorial. E Paulo em Coríntios, ele fala que esse memorial, ele deve perpetuar, ele deve sempre acontecer. Nos evangelhos, Jesus faz o memorial. Teve uns 2 anos atrás que eu preguei sobre a Santa Ceia, até mostrei um vídeo. E quando eles terminam o memorial, a ceia, eles cantam um hino e sobem para o monte. Então, todos os evangelhos, quando se fala do memorial no final, e cantaram um hino e subiram o Monte das Oliveiras. Já em 1 Coríntios, Paulo ele já está dando algumas instruções em relação à ceia do Senhor. E é esse texto que geralmente nós usamos na igreja que eu quero falar com vocês nessa noite, para a gente hoje focar nesse memorial, para a gente focar aqui, né? Que todo mês nós temos esse memorial. E quando eu fui estudar, eu pedi para Deus, mas por que nós temos uma vez por mês? E eu fiquei pensando que existem algumas religiões, né, que sempre tem. Toda vez que há missa, sempre tem. E aí eu pensei, mas por que será? Aí o Senhor falou, vocês estão constantemente buscando o Senhor, mas alguns que têm religião, eles vão de vez em quando. Então é necessário se oferecer sempre, para que eles lembrem, para que eles façam o memorial. Já nós, como periodicamente estamos, seria banalizar a ceia, se nós tivéssemos todo domingo aqui, a ceia do Senhor, né? A gente se pergunta, por que não é todo domingo? Por que é só uma vez por mês? Porque nós constantemente estamos na igreja. Então, num período de 1 mês, é necessário que nós venhamos fazer o memorial e nos examinarmos. Se nós fizéssemos todos os cultos, talvez a gente não nos examinaria da mesma forma e nem consideraria o memorial com a mesma importância. Estão entendendo, irmãos? Então, nesse período de 1 mês, nós temos 1 mês para fazer o memorial. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também. 1 Coríntios 11, 23 ao 34. Nós vamos ler esse texto aqui. Então diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento, ou a nova aliança. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, irmãos, se algum dia alguém falar para você, mas esse troço de que Jesus vai voltar é coisa de crente mesmo. É coisa de crente, é coisa de quem lê a Bíblia. Porque o memorial, ele deve ser feito até quando? Até que Jesus venha. E Ele virá, Ele voltará mais uma vez. Não é uma fábula da religião, mas é uma realidade das Escrituras. Portanto, qualquer que comer este pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem, o marido, a mulher, o filho, o irmão. Examine-se quem? A si mesmo. Há uns domingos atrás eu preguei sobre o julgamento. À medida em que nós julgarmos o outro, nós seremos julgados. Será essa a régua que o Senhor usará por base para nos julgar. Então, examine-se o homem, quem? A si mesmo. Veja como Deus está querendo que a gente se exercite nisso. A examinar a si próprio. A parar de olhar ao redor e examinar a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, olha que sério isso. Aquele que faz o memorial sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, ele come e bebe para a sua própria condenação. Então, esse memorial é um momento de discernimento. Eu preciso ter discernimento ao participar. Não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É por causa disso. Tem gente que não olha, não discerne, não se examina e participa. Aí o que acontece na vida dele? Fica fraco e doente. Em vez de ele comer e beber para ele ter um mês fortalecido no Senhor, é porque ele profana o sangue da aliança aqui, o mês dele fica pior. Vocês estão entendendo como é sério esse memorial? Isso aqui não é só algo religioso, isso aqui é algo espiritual na nossa vida, e nós precisamos entender isso. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for. Então, Paulo escreve essa carta para a igreja que está em Corinto. E aqui tem vários detalhes que nós podemos perceber. Então, a ceia, ela é de quem? A ceia é do Senhor. A ceia não é da Igreja Batista. A ceia não é de uma denominação. A ceia não é o pastor que vai determinar se você vai ceiar ou não. E também não é o teu esposo que vai dizer, acho que esse mês você não vai ceiar. Mas é você e Deus. Você vai examinar a si próprio e então vai comer com discernimento. Se você discernir o memorial, você vai comer para o teu próprio fortalecimento. Hoje de manhã eu falava para os irmãos que toda vez que eu dobro os meus joelhos, depois que eu participo dos elementos da ceia, eu digo para Deus, obrigada, Deus, por mais um mês que eu venci o mundo, por mais um mês que eu estou na tua presença. Me fortalece, Senhor, para que eu venha vencer mais um mês, porque eu estou comendo e bebendo, Senhor, discernindo que eu sou indigna, que eu sou pecadora, que eu não estou voluntariamente pecando, e eu preciso do teu fortalecimento. É dessa maneira que nós temos que olhar para o memorial da ceia. Outra coisa importante que estava acontecendo ali, é que eles estavam comendo também sem discernimento. Eles estavam comendo para matar a sua fome. E isso acontecia muito na igreja primitiva. Porque na igreja, no corpo de Cristo, que somos nós, há várias classes sociais dentro da igreja. Se é que podemos falar assim, dividir em classes sociais. Mas há aqueles que têm mais posses e aqueles que têm menos posses. Então, aqui na igreja de Corinto, o que Paulo estava falando? Estava falando o seguinte, olha, não venham para a igreja, não venham para o memorial para comer, para matar a fome. E eu lembrava hoje pela manhã que eu era católica, mas eu era da igreja ucraniana, né? Então nós fomos colonizados. O Brasil foi colonizado, a gente foi colônia de Portugal. E nós fomos colonizados e todos nós herdamos
uma religião dos nossos pais, porque fomos colonizados. Essa é a nossa história. Então, eu lembro que a minha avó dizia, tu tem que ir na igreja porque tu tem que cumprir a tua obrigação. Tem que ir, nem que não queira, tem que cumprir a obrigação. E a gente ia, porque a gente tem que ser obediente aos pais, e era aquilo que eles nos ensinavam, eu ia. Mas eu torcia quando dava certo para eu ir no domingo, porque se eu fosse no sábado, o padre rezava a missa em ucraniano, de costas, né? Falava um monte de coisa em polonês, não entendia nada, eu saía do mesmo jeito que eu cheguei. E eu só esperava a ceia. Eu sempre digo para o Alex, que era a melhor ceia, misericórdia, para comer a ceia. Era um pão assim preto que eu nunca vi, embebido no vinho. E era para aquilo que eu ia, valia a pena dizer, misericórdia, pelo menos eu ceiei. Eu ia lá para comer a ceia, não tinha entendimento nenhum do que eu estava fazendo. Quantas vezes na igreja eu vi, né? Porque na igreja, se você vai, sempre tem aquele redondo assim, que gruda no céu da boca. As mães desgrudando para dar para o filho, para não dar bicha. Que discernimento é esse? Da ceia do Senhor. Não é para matar fome a ceia do Senhor. E os filhos têm que valorizar e esperar o momento para entender o que é aquilo que está acontecendo. E não é, vou partir a ceia aqui, vou dar um pedaço para meu filho para não atacar as bichas. O que é isso, meu Deus? Isso aqui é algo espiritual. Você está vendo como as pessoas não têm discernimento? Não é para comer, não é para você se satisfazer. Né? A gente que quer se satisfazer. Eu quero fazer alguma coisa que eu gosto, quero me satisfazer na religião, quero me satisfazer em Deus. Não é sobre isso. É sobre nós satisfazermos o coração de Deus. E não nós nos satisfazermos naquilo que a religião nos oferece. Então havia esse problema. E a Paulo fala bem no finalzinho do versículo 14. E no demais, eu falo quando eu chegar aí. Diga misericórdia, né? O pau ia comer ali. Porque devia ter muita coisa. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita carnalidade. Muita coisa errada. E no demais deixe, que eu não vou deixar registrado aqui para não dar ruim para mim. Que o que está escrito é registro. Então eu vou aí mesmo, né? E aí eu falo com vocês. Então havia problemas na igreja de Corinto, como há problemas na igreja hoje. Então, qual que é a importância do memorial para o meu passado? O meu passado era esse. Um passado sem entendimento, um passado sem discernimento. Mas foi no meu passado, que hoje eu não sou mais aquela criatura, mas eu sou uma nova criatura, que eu encontrei a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo me redimiu. Então, a importância do memorial é lembrar da cruz. Talvez se nós não tivéssemos a ceia, quem que gosta de ficar pensando em condenação? Quem que gosta de ficar lembrando que Jesus foi açoitado, esbofeteado, pregado numa cruz? Quando que a gente lembra disso? Quando a gente vê um filme, quando acontece alguma coisa, a gente vê uma mensagenzinha lá, ou quando a gente vem para um culto de memorial. Jesus não quer que a gente esqueça o que Ele fez por nós. Ele pagou a nossa dívida. E é por isso que é tão importante esse memorial. Porque nós parece que vivemos sem nem pensar na cruz. Porque a cruz é dura. A cruz é rude cruz. Então é melhor viver sem pensar que a cruz era para mim. E se não fosse o memorial, talvez realmente nós viéssemos lembrar muito pouco dessa rude cruz. Mas essa cruz, ela nos dá motivação. O que Jesus fez por nós nos dá motivação para nós não vivermos uma vida de pecado. Quando você começa a imaginar, a mensurar o que Jesus passou, e essa condenação não era para Ele, era para mim e para você, você se motiva a vencer aquele pecado. Que às vezes não é um pecado assim tão difícil, mas que você flerta com ele, você tem certo conforto nele. Mas quando você lembra da cruz, você tem que estar motivado a vencer o pecado. Porque a cruz é uma cruz salvífica. E olhe bem, talvez você diga, mas ele morreu por mim. Mas você que tem filho aqui, saiba que o teu filho, a tua filha, ela não vai precisar ir para a cruz, ter uma morte de cruz, porque Jesus morreu pelo teu filho. Porque Jesus morreu por você, porque Jesus morreu pelo teu filho. Então, quando nós olhamos para o memorial, é um ato de ação de graças pelo que Deus fez para mim, porque o nosso pecado ficou no passado. E hoje de manhã,
eu falei uma diferença que é importante, porque tem pessoas que dizem assim, pecado não existe. Pecado é uma coisa que a religião criou para que as pessoas fiquem ali submissas a Deus e à religião, então pecado não existe. Mas eu quero dizer para você que existe pecado. Pecado é a transgressão moral da lei divina. É diferente de um erro. O que é um erro? Erro é eu desconhecer alguma coisa. Por exemplo, quando a gente viajou lá para Israel, para Dubai, as casas só podiam ser pintadas nos 7 tons do deserto. E fica tudo bonito, fica tudo harmônico. Mas aqui no Brasil a gente vê casa verde bodega, lilás, o prédio até é bonito, mas eles jogam lilás lá no prédio. Desculpe se você tem um prédio lilás. Por isso que as lojas de tinta oferecem assim, traga foto do teu imóvel que nós vamos jogar aqui no computador e vamos fazer uns testes de tinta. Então, o que é isso? É pecado? Não, mas é um erro, porque não combina. Inclusive, às vezes, você até estraga a arquitetura. Por exemplo, eu gostei tanto dessa blusa verde-limão aqui. Aí você compra ela. Você nunca usa, por quê? Porque ela destoa de você. E aí você não entende porque aquela blusa é tão linda, mas você não consegue usar. Por quê? Porque existe um estudo sobre coloração pessoal. E aí você compra e não consegue, tá vendo? Isso é um erro. É um desperdício de dinheiro, de energia, mas não é pecado. Isso é um erro por falta de conhecimento. Erro é erro, não é pecado. Agora, mesmo num lugar onde não tem a Bíblia, seja uma ilha longínqua, alguém mata o seu próximo, né? Mata, dá uma facada, joga, dá uma pedrada na cabeça, atira e tal. O que ele vai fazer? Ele vai se esconder. Por quê? Se ele não tem lei, se ele não tem Bíblia, se ele não tem nada, como que ele sabe que aquilo é errado? Porque ele foi criado por Deus com a lei da consciência. E ele sabe que mesmo quem não tem Bíblia, quem não tem lei, se ele pegar alguma coisa do próximo, ele vai pegar disfarçado. Porque ele sabe que não é dele, é do outro. Isso é lei moral de Deus. Ele criou a gente com isso, com esse alerta, dentro de nós. Então, uma coisa é um erro, outra coisa é o pecado. E o pecado existe, só que essa palavra foi desgastada pela religião. Mas o pecado nada mais é que transgredir a lei moral que Deus criou para nós, para que a gente ande nesse padrão, para que a gente não venha ferir o nosso próximo e não venha sofrer também. Porque quando nós quebramos alguns princípios, os princípios nos quebram. Então o pecado existe, o pecado não é uma coisa da religião. E Jesus veio para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Existe uma condenação. E eu preciso alinhar a minha vida com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Se nós formos olhar toda a parte de leis, as partes jurídicas, elas foram inspiradas na cultura judaico-cristã, no decálogo que Moisés recebeu, dos 10 mandamentos. E é por isso que o mundo, é por isso que o sistema quer destruir a cultura judaico-cristã. Porque provém de Deus muito antes de Jesus. Muito antes de Jesus, Moisés já havia recebido os mandamentos, as leis. E todo o mundo se baseou, se norteou pelo decálogo. As leis foram baseadas e construídas por aquilo que foi entregue a Moisés. E hoje o mundo quer que isso caia por terra. Quer acabar com a cultura judaico-cristã. Quer acabar com a nossa cultura, com a fé em Deus. Então, essa é a importância. Talvez nós não olharíamos, nós queremos só olhar para coisas boas. Jamais olharíamos para a rude cruz. Mas que nessa noite, nesse memorial, você veja: Senhor, eu só estou aqui hoje, eu tenho uma vida sob a Tua graça, uma vida abundante, porque um dia o Senhor pagou a condenação que era para ser minha. E qual que é a importância do presente? O memorial do presente. Olha que lindo, todos nós reunidos aqui em comunhão, em koinonia, na palavra no original. O que é essa comunhão? Então, lá na igreja primitiva, eles tinham o hábito de se reunir frequentemente para comer junto. Inclusive, na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Então, nós sabemos
que alguns vendiam suas posses e depositavam aos pés dos discípulos. Outros diziam que estavam depositando só para aparentar para os outros, como foi o caso de Ananias e Safira, e que foram fulminados pelo Espírito Santo por mentir. Não é porque eles tinham que dar, mas é porque eles mentiram, que tinham vendido a herdade e tinham colocado, e reteram com eles. Mentiram, se fizeram de uma coisa que não era. Então, havia muitos problemas na igreja primitiva, assim como há problemas hoje. Por exemplo, se reuniam para comer. O que acontecia? Os ricos vinham antes, comiam, chegavam bem antecipados, comiam, e quando os menos favorecidos chegavam, eles diziam, não tem mais, a gente já comeu, diga misericórdia. E os menos favorecidos, eles tinham necessidade. E a igreja primitiva diz que a igreja vendia e repartia e tinham tudo em comum. Eles comungavam, eles se ajudavam, eles se estimavam. Mas mesmo assim havia aqueles que mentiam. Aqueles que diziam, né? Não, nós vendemos tudo que temos, está tudo aqui, pode usufruir. Mentira. Mentira. Então tinha os problemas, muitos problemas. Na ceia, o Senhor Jesus, Ele é o nosso anfitrião. Ele que está colocando essa ceia aqui para a gente participar. Ele está nos convidando. Venha e faça lembrança de mim. Se lembre do que eu fiz por você. Venha, coma e beba. Faça parte da minha nova aliança. A aliança que eu comprei no meu sangue. Olha que coisa tremenda isso. Coisa gloriosa isso. E nessa nova aliança, nós precisamos resistir ao pecado e nos identificar com a missão de Cristo. Essa é uma nova aliança. Nós estamos no tempo da graça, aonde todas as pessoas podem vir até Jesus. Não importa a maneira como você está. Você pode vir a Jesus, porque Ele quer transformar a tua vida. Não é para vir para Jesus e ficar do jeito que está. Mas é para vir para Jesus do jeito que está. Tem gente que diz assim, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar Deus, porque daí eu sei que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que parar de fumar. Primeiro eu vou parar de fumar, né? Parece o busca-pé. Primeiro eu vou parar de fumar e de beber, como se fosse só isso, né? E aí depois eu vou buscar Jesus. Venha como estás. Não há tempo. Não há tempo, Jesus está esperando, Jesus está nos chamando, Jesus nos ama. E o que aconteceu? O que aconteceu que Jesus precisou vir? Nós tínhamos comunhão, no princípio Deus nos criou com comunhão com o Pai, o pecado nos separou da intimidade que nós tínhamos com Deus, ao ponto que no Velho Testamento o que acontece? Nós vemos todas as pessoas chamando Deus do quê? Senhor. Quando Jesus vem, Ele vem para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E isso é muito forte. Porque quando eu me converti, eu tinha muito isso. Mas eu não entendia. Depois Deus me revelou, o Espírito Santo me revelou. Eu buscava a Deus e eu orava. E parecia que Deus não ia me responder. Eu via as pessoas ao meu redor recebendo resposta de oração, recebendo bênçãos. E eu sentia, não vou receber. Porque eu fazia conexão, olha como a paternidade é algo sério. Eu fazia conexão com meu pai, porque meu pai e minha mãe não casaram. Então eu via o meu pai dando tudo para os meus irmãos. Tudo, dando coisas para os meus irmãos, carro, moto, enfim, tudo. E eu não tinha nada. E aí eu pensava assim, Deus não vai me dar. E eu fazia essa conexão de orfandade, né, de injustiça com Deus. Eu dizia, Deus abençoa todo mundo, mas Deus não me abençoa. E um dia eu estava numa oração, acho que era uma vigília. E aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu não sou o teu pai terreno, eu sou o teu pai celestial. E a partir daquele momento, eu consegui entender que Deus estava ouvindo as minhas orações. E que na hora que Ele quisesse derramar sobre mim aquilo que eu estava pedindo, Ele ia fazer. Porque a Bíblia diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais
o Pai Celestial. Não vos dará também juntamente todas as coisas? Só que nós fazemos essa relação. Cada um tem uma história com seu pai. Cada um tem uma história de paternidade. E geralmente, inconscientemente, até a gente perceber e quebrar esse padrão, porque ele vem de forma inconsciente, a gente acaba relacionando com o Pai Celestial. Então, muitos de nós precisamos passar por uma cura. Precisamos passar por uma libertação, por um processo de perdão, para que nós venhamos entender que o nosso Pai muitas vezes não pode nos dar porque Ele não recebeu. E nós não podemos ficar guardando no nosso coração mágoa, tristeza, frustrações, porque nós temos um Deus que, se Ele quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Então, você que é pai aqui, você tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida do teu filho. Porque o teu filho, mesmo inconsciente, a forma como você tratar ele, a forma como você ajudar ele a resolver os problemas, é a forma como ele vai ver Deus também intervindo na vida dele. A paternidade é muito forte, muito forte. Em 1 Pedro 1,18, é um dos textos que eu mais gosto, um texto muito esclarecedor. Olha o que diz aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maravilhosa maneira de viver, uma maneira de viver com propósito, maneira de viver que por tradição recebeu de quem? Dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória. E aí continua. Gente, nós somos resgatados não por prata ou ouro. Você foi comprado por preço de sangue. Talvez você dissesse assim, meu Deus, né? Pagaram 1 bilhão por mim. Que 1 milhão não é nada, né? Pagaram 1 bilhão por mim. Não, foi sangue. Não foi prata, não foi ouro. E eu quero dizer para você, como eu disse no início, fomos colonizados. Nossos pais, nossos avós. E aí tem gente que bate o pé. É tradicionalista. É teimoso, orgulhoso. Não tenho apego a nada, irmãos. Se eu tenho uma coisa apego, eu tenho apego na palavra de Deus. Tem gente, não vou me converter, porque eu não quero entristecer meus pais. Que isso? Está entristecendo Jesus. Se você se converter de verdade, você vai ganhar teus pais para Jesus. Se você realmente tiver entendimento. Agora tem gente, não vou, porque vai entristecer meus pais. Quando eu me converti, a minha avó ficou doente e eu pregava a palavra para ela. Ela morreu 1 mês antes da igreja ser inaugurada aqui. A igreja vai fazer 22 anos esse ano, então faz 22 anos que a minha avó faleceu em setembro. E em outubro a igreja estava aqui. Ela fez as cortinas da igreja, tinha mais 4 janelas aqui, ela fez tudo. Mas ela ficou doente. E eu pregava a palavra para ela. E a minha avó é uma pessoa agitada, a avó Helena. É por isso que a Helena leva esse nome, porque eu amava muito minha avó. Tinha um olhão azul estalado assim, era alta, magra, bonita, inteligente, ativa, proativa. Uma mulher fenomenal. E diz os estudos hoje que os nossos filhos, tem estudos que dizem que os nossos filhos não serão melhores do que nós. E eu acredito que eu acho que nós não somos melhores que os nossos pais e os nossos avós, porque a tecnologia e o mundo moderno nos tem estragado como seres humanos. Então, isso é um estudo que está por aí. Eu não lembro direito a fonte, mas diz que os nossos filhos não serão melhores do que nós. E isso é uma lástima. Porque eles não terão tanta garra, tanto empenho, tanto, né? Mas em nome de Jesus nós podemos profetizar sobre eles e eles serão maiores que nós, melhores que nós. Eles vão quebrar esse ciclo que o mundo colocou sobre eles e impõe sobre eles, essa passividade, esse comodismo. Isso que o mundo gera em nós, esse mundo moderno. Mas eles vão ser melhores, em nome de Jesus. E eu pregava para ela, e ela fazendo comida, e batia a tampa de panela, e dizia, meu Deus, é só o sangue de Jesus mesmo, né? Porque
Se puder, meu Deus, me esguela. E aí eu lembro que ela ficou bem doente e ela não melhorava aqui, ela tinha que ser transferida para Florianópolis. E aí eu e o Alex oramos por ela. E a gente lançou uma palavra sobre a vida dela. E a gente falou, vó, quando você chegar lá em Florianópolis, você nem vai precisar do hospital, porque você vai chegar curada. E realmente, ela chegou curada, ficou 2 dias e voltou. Só internaram para garantir. Mas ela parou, ela tinha um sangramento que não estancava e parou. Ela foi curada, voltou. Depois ela continuou doente, porque ela tinha pressão alta e tal, morreu nova. Mas quando ela volta, e uma tarde eu vou na casa dela, eu cheguei lá e eu estranhei. Por quê? A casa dela ficou limpa. Não tinha mais quadro do Papa. Não tinha mais uma ferradura parafusada assim embaixo da lavanderia no concreto, assim, aquele sincretismo, né? Tudo é bom, tudo é de Deus. Então, ferradura é bom, o quadro do Papa é bom um galinho ali também, e assim, ó, vamos lá, vamos que vamos. E era assim, era um rosarinho pendurado em cima mais do quadro, era mais uma santinha não sei aonde. Cheguei aquele dia, estava uma limpa santa. Eu até me preocupei, eu disse, vai sobrar para mim. Meus tios vão achar que eu fui aquela crente louca, vim com martelo aqui e marretei tudo, né? Não. E aí, ela fez aquela limpa. E logo ela faleceu. Mas eu tenho certeza que ela morreu salva, porque ela entendeu que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Podem ter sido homens de Deus, mulheres de Deus, porém eles não têm o poder de nos ouvir nesse momento para interceder junto ao Pai por nós. Foram pessoas excelentes, pessoas que deixaram um legado de vida, porém não são deuses, não têm ouvidos nesse mundo para interceder por nós junto a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E ela se desfaz de tudo aquilo e aceita Jesus. E ela foi como uma mãe para mim também. Minha mãe sempre trabalhou muito e eu ficava com ela, né? E aí, pelo fato dos meus pais não serem casados, morei na casa da minha avó até os meus 15 anos, junto com a minha mãe e os meus tios. Então, os meus tios são como meus irmãos para mim. E no velório dela, no caixão, estava assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu tenho certeza que ela está viva, e eu tenho certeza que eu vou encontrar ela na glória. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia. O sangue de Jesus é poderoso nas nossas vidas. E é essa fé que a gente tem que ter para pregar para os nossos familiares. Agora, se eu ficar assim, não, vou entristecer, minha vozinha já está doente. Não, vou pregar Jesus nela, porque eu amo ela. E eu não vou entristecer o coração de Jesus. Por quê? Porque aquelas pessoas que Deus colocou no teu círculo de contato, na tua network, a tua responsabilidade em falar de Jesus, para elas é tua. E um dia Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas da tua mão. Você precisa abrir a tua boca. Você precisa falar de Jesus. Ainda que seja difícil, porque dentro da casa da gente é mais difícil falar de Jesus do que lá no mundo. Mas Deus quer que você abra a tua boca. Hoje nós estávamos lá em família e eu estou vendo o fruto das minhas orações por muitos anos. A minha sobrinha, que não é minha sobrinha, é minha prima, mas como a minha tia que nem minha irmã, sabe aquelas coisas bagunçadas? Então ela é tipo a minha sobrinha. Está namorando, se converteu, está no internato, vai casar com um menino que é, né, se vai casar, não sei, mas já se comprometeram, de Brasília, filho de pastor, e está estudando teologia. Eu disse, glória a Deus. E Deus disse assim, estão levando tudo na bunda. Hoje eu dava risada deles no almoço. Falaram tão mal de crente. E a outra lá está se convertendo. Me disse, não de pouco, já vai mandar um marido aqui para o encontro com Deus. Então, tudo se convertendo, não tem escapatória. Porque é o poder de Jesus. Eles estão levando tudo na bunda, aquela risada amarelada. Falaram tão mal de mim, que eu era a ovelha negra da família, né? Me converti, foi a primeira que entreguei minha vida para Jesus. Agora está todo mundo entregando a vida para Jesus, sabe por quê? Porque Jesus ama o pecador, Jesus está às portas. E todas aquelas orações que você deixou em depósito, que está escrito lá em Apocalipse, as tuas orações em depósito, elas vão começar a acontecer. Você crê nisso? Eu tenho muita oração em depósito que está começando a acontecer. E eu rio e me alegro, porque eu sei que é fruto de oração. Eu sei, Deus é maravilhoso, aleluia. Então, saia dessa vã maneira de viver, que por tradição
Chega, rompa isso. Ou às vezes é só a desculpa que você dá mesmo para não se converter. Diz lá em Efésios 1:7, olha o que diz. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus está aí. Até o diabo escarnece, canta, né? Eu sempre digo aqui aquela música do Raul Seixas. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nossa, afinação. Raul Seixas está revirando o caixão. Pois a água viva ainda está. Não sei o tom dessa música. Tente outra vez. Agora entrei no tom. Tente, crente. Tente, a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Pontífice é Jesus. Tente outra vez. O capeta sabe das coisas espirituais. Tem muitas músicas que eu podia cantar aqui. Para você ver como o mundo ri da nossa cara. O capeta escarnece da nossa cara. Você tem 2 pés? Não vai para Jesus porque não quer. Porque o Brasil está muito evangelizado. Você não é mais colônia, não. Você só fica colonizado se você quiser. Senão você tem redenção pela graça aqui, ó. E a nossa importância no futuro. Irmãos, vai ser uma alegria. Memorial até que Jesus venha. Ele vai vir. Queira você ou não. Jesus vai vir. Hoje até postei um negócio nos meus stories lá. É tão engraçado. Tem gente que não tem tempo para Jesus nessa vida. E vai querer passar a eternidade com Ele. Meu Deus. Isso sim é loucura, dizia o post. Não tenho tempo para ir na igreja. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para buscar Deus. Não, mas a eternidade eu quero passar com Deus. É coerente isso? É muito incoerente. Muito incoerente. Então nós precisamos entender que a volta de Jesus ela é iminente. E se você é um cristão verdadeiro e que ora e diz, Senhor, o Pai Nosso, né? Pai Nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Por que você vive fazendo a tua vontade? E não a vontade do Rei Jesus. Jesus vai cobrar de nós. Mas naquele dia vai ser uma alegria, porque nós, os salvos, aquele que vencer, segundo a Bíblia fala lá em Apocalipse, ao que vencer, ser-lhe-á dado a sentar-se comigo no meu trono. Ao que vencer, ser-lhe-á dado a coroa da vida. Eu digo porque eu não entendo. Tem gente que não quer que a gente pregue na igreja, que Jesus vai abençoar, que Jesus vai dar vitória. Querem que os crentes sejam todos tristes e derrotados. Misericórdia. Se nós servimos a Deus, irmãos, nós temos que ser os mais felizes da terra. Os menos problemáticos. Podemos até ter os problemas, mas temos que enfrentar os problemas diferentes dos outros, porque nós temos a fé. Então não dá para ser do jeito que é. A gente tem que encarar os problemas de maneira diferente, a gente tem que viver de maneira diferente, porque a gente vive num reino onde é feita a vontade do Pai Celestial. E se você está passando por luta, talvez seja a vontade do Pai Celestial. João 6, versículo 53, diz assim, aleluia, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, eu gosto de Jesus porque ele é um cara que fala a verdade, e ele ainda diz assim, ó, na verdade, sabe, devia ser legal conversar com Jesus, né? Olha, eu digo para vocês, na verdade, que top, né? Olha bem, que se não comerdes, Jesus é pirado, meu Deus, olha o que ele está falando para nós. Pense você, se remeta lá, naquele momento que isso aqui foi proferido. Se não comerdes da minha carne, do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem um último dia para essa vida aqui. Você não vai ficar para semente e nunca ninguém ficou. Então, se Jesus não vier arrebatar a igreja, tem que ter o último dia aqui. Eu estava num lugar esses dias, que é um lugar que estou orando. Eu disse, Senhor, será que hoje é o último dia que eu vou descer aqui?
Chegou a respirar. E aí o Senhor falou, não sei. Mas pode ser o último dia de muitas coisas para você. Quando que, né, tem aquele... Uma vez rodava uma mensagem aí. Você lembra qual foi o último dia que você brincou na rua com teu amigo da rua? Simplesmente ele foi o último dia. Você sabe qual foi o último dia que você deu o abraço lá naquele amigo que partiu, naquele parente que se foi? Qual que foi o último dia? Tem um último dia para algumas coisas, para alguns ciclos na nossa vida. E é por isso que a gente tem que aproveitar cada dia. E ainda que a gente não goste muito do ciclo que a gente está vivendo, porque nada é para sempre. Termina. E às vezes a gente até sente saudade daquilo que nem era tão bom, porque a gente não aproveitou e não viveu cada dia como deveria viver. Então Jesus ele está falando algo forte aqui. Comer da minha carne e beber do meu sangue. Você imagine isso. E eles pensavam, meu Deus, será que isso é no sentido literal? E nós sabemos que a carne de Jesus. Nós sabemos que a carne de Jesus, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando nós comemos da carne de Jesus, nós estamos comendo a palavra dele e andando por essa palavra. Então, o memorial fala disso. Eu preciso me alimentar desse pão, dessa carne, Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Eu preciso comer a palavra de Deus todos os dias, mastigar, digerir, me alimentar, sobreviver a partir dela. E o sangue é aquele que me purifica de todo pecado. Lembra? Pecado existe. Erro é uma coisa, pecado é outra. Você pode ter muitos erros por ignorar. E eu faço cada receita de comida errada, gente, porque eu fiz a receita errada. Não pequei, mas errei. Perdi tempo, joguei ingrediente fora. Sabe? Ruim isso. Ruim errar. Mas pecar é diferente. Pecar te traz afastamento de Deus, você perde a paz, porque você é corpo, alma e espírito. E o teu espírito fica abalado dentro de você. Tua comunhão com o Pai fica abalada. Isso é pecado. Quando você erra lá a receita, você só fica triste, chateado. Mas quando você peca, você fica abalado. A tua comunhão com o teu Criador, ela é rompida. Então é por isso que nós temos que realmente examinar a nós mesmos. Viver a vida cristã com discernimento e entendimento, para que nós venhamos realmente sermos vencedores nessa vida. O céu não é para quem quer aproveitar essa vida aqui e depois quer estar com Jesus lá. Tirar vantagem. Nós temos que perder essa cultura de querer tirar vantagem. Não. Nós temos que realmente amar o Senhor de todo o nosso coração. É fácil? Não. Nós temos uma natureza pecaminosa e nós temos que lutar contra ela todos os dias. Mas quando nós estamos em oração, quando nós buscamos a Deus, nós vencemos. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. E agora você vai examinar a si mesmo. Lembra que eu falei, a ceia não é da igreja batista, de uma igreja, a ceia ela é do Senhor, é você e Deus. E também se você não ceiar, ninguém vai te julgar. Pelo contrário, vai te admirar porque você não vai ceiar para mostrar para o outro que está tudo certo. Mas você vai ter o brio, a honradez de dizer, não está tudo certo. Eu preciso me dispor a mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso comer e beber com discernimento para o meu fortalecimento. E não para eu dormir mais um mês espiritualmente. Porque o que come e bebe sem discernimento, come e bebe para sua condenação. Fica fraco, doente e muitos os que dormem. O que é dormir? É morrer, em outra linguagem. Ou ter um sono espiritual ao ponto de não entender nada das coisas de Deus. Às vezes a pessoa está passando por luta, ela nem sabe. Porque ela está participando aqui, ó. Qualquer jeito.